Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira, advogado de Bolsonaro enquadrado pela Andréa Sadi e Otávio Guedes, e faz um malabarismo tão grande para defender seu cliente, que acaba inocentando José Dirceu, espia. Queria começar perguntando desse relatório que foi concluído. O senhor já leu, obviamente, todas essas mais de 800 páginas. E no relatório da PF, a PF coloca o ex-presidente Bolsonaro, cliente do senhor, como peça central dessa trama golpista. É aqui para usar algumas expressões da PF. Bolsonaro tinha plena consciência, participação ativa e domínio dos atos sobre o golpe de Estado. Pergunto ao senhor, é possível que o ex-presidente não soubesse o que estava acontecendo ao redor dele? Não só é possível, como em boa parte do que lhe é atribuído nesse relatório, de fato, não era do conhecimento dele. Por exemplo, Operação Punhal Verde e Amarelo. Isso o senhor está falando do plano de execução, né? Sim. Mas só para ficar primeiro na trama do golpe de Estado. Todas essas reuniões que aconteciam no Palácio da Alvorada, que ele recebia esses militares todos, Mauro Cid, ajudante de ordens, o Mário Fernandes, que era o ministro do governo, Braga Neto, que era vice na chapa, todo mundo estava ali operando no corre para tentar dar um golpe de Estado e Bolsonaro não sabia de nada. Ao final da eleição, quando houve a derrota do presidente Bolsonaro, ele se recolhe e passa a ser muito pressionado por vários apoiadores. Evidentemente, sofrendo todo esse tipo de pressões, etc., mas ele jamais cogitou em dar golpe de Estado. O que foi conversado ao longo desse tempo foram medidas judiciais. Então, pelo que o senhor está dizendo, o presidente Bolsonaro diz que os comandantes do Exército à época e da Aeronáutica estão mentindo nos depoimentos que eles deram, porque ele foi ameaçado, inclusive, de prisão por apresentar medidas ilegais, segundo esses depoimentos. Então, eles estão mentindo? Não é esse o ponto que estejam mentindo. Esses ministros tiveram diversas conversas com o presidente Bolsonaro. Comandantes das forças. Comandantes das forças e vários ministros também, mas nunca foi tratado de algum movimento golpista. Só vou ler aqui. Numa das reuniões, essa que aconteceu no 7 de dezembro de 2022, aqui na minha pesquisa, ele diz que Bolsonaro apresentou hipóteses de uso de institutos jurídicos e que ele sempre deixou evidenciado a Bolsonaro que o Exército não ia participar de implementação desses institutos jurídicos que visavam reverter o processo eleitoral. Então é disso aqui que eu estou falando. O Guedinho tem pergunta. Pois é, então, doutor Paulo, o senhor disse que o Bolsonaro desconhecia o plano Punhal Verde e Amarelo, que previu o assassinato do Alexandre Moraes, do vice-presidente. Assim como o Copa 22 também. Assim como o Copa. Mas vamos ficar no Punhal Verde e Amarelo, porque o inquérito traz a informação de que ele foi impresso no Palácio do Planalto, pelo general Mário Fernandes, provavelmente, que depois se desloca até o Palácio Alvorada, residência do presidente Bolsonaro. E depois, no mesmo dia, mais à noite, tem um áudio desse próprio general que fala na conversa com o presidente, deduzindo para quem lê o relatório que o general imprimiu o golpe, levou no Alvorada e, pelo que ele diz, conversou com o presidente sobre isso. Qual é a versão do seu cliente sobre isso? Olha, veja, primeiro, a certeza de que esse documento foi levado com o general, há algum elemento de que esse general comunicou ao presidente Bolsonaro? Não. O general Mário Fernandes foi preso, indiciado, o inquérito relatado, ele não foi ouvido até agora. O que se tem ali, olha, ele estava no Palácio do Planalto. Bom, ele trabalha no Palácio do Planalto. Ele era secretário executivo do general Ramos, que era secretário-geral da presidência. Ele se dirige ao Palácio do Alvorada. Ele imprimiu. A prova Sim, é que ele imprimiu ali, na impressora. O que o senhor está dizendo é que não tem uma prova direta contra Bolsonaro, ou seja, ele dizendo, traz o plano aqui, Nenhum. eu vou ler. Não tem. Não Mas, tem porque não existe. Oi? Não tem porque não existe. Pois é, vamos lá. Quem deu o mote do suposto golpe foi o Bolsonaro, dizendo que tem fraude nas ruas. Quem deu as cores desse movimento, verde e amarelo, foi o Bolsonaro. Quem atacou o Supremo na pessoa do Alexandre de Moraes foi o Bolsonaro. Quem detinha o poder de botar as pessoas na frente do quartel era o Bolsonaro. Quem detinha o poder de até mesmo tirar as pessoas era o Bolsonaro. Então, isso me lembrou muito a condenação do José Dirceu no Mensalão. O José Dirceu também, como o senhor diz, não tinha uma prova direta. Ele conversando com Valério, manda pagar uma planilha com ele. E aí o Joaquim Barbosa cita, as reuniões eram secretas e numa organização criminosa, diz o Joaquim Barbosa, então relator, a preocupação é esconder as digitais do chefe de quadrilha. Então assim, por essa lógica de domínio do fato, o Bolsonaro já não estaria condenado? Otávio, até quando vocês me falam em teoria do domínio do fato, eu fico até arrepiado, porque a versão que se aplicou aqui no Brasil, ela não tem absolutamente nada a ver com a teoria do domínio do fato criado na Alemanha pelo professor Klaus Roxin. O nome teoria do fato... Mas então, peraí, só para entender, o advogado do ex-presidente Bolsonaro discorda da condenação do José Dirceu no caso Mensalão. Eu discordo da aplicação dessa teoria dessa forma. Ele tinha que ter sido absolvido. Vamos lá, eu não... André quer me deixar numa saia justa aqui. Eu sou jornalista, como acadêmico. Eu tô ouvindo o senhor, eu tô pensando...